Olá, tudo bom? Vamos verificar aqui a resolução de mais um dos exercícios. Olha só o que diz o enunciado. Uma reta R de coeficiente angular 1/3 passa pelo ponto 2 e 5. Dada essa informação, obtenha, na letra A, a equação reduzida dessa reta R, de R, e uma equação geral de R. Olha lá, uma reta R passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular. Então, se você tem o coeficiente angular e tem um ponto que é conhecido, você consegue encontrar a equação da reta. E nesse caso, ele quer na letra A uma equação reduzida. Então vamos lá, repetindo. Se eu tiver o coeficiente angular e um ponto dessa reta, eu consigo descobrir a equação dessa reta aí. Então verifique o seguinte, para achar a equação da reta, aqui na letra A, é importante começar, ou um dos caminhos, é através da equação fundamental da reta. Aqui pede na letra A a equação reduzida e na letra B a equação geral. Mas para encontrar essas equações, nós vamos partir da equação fundamental, que tem esse formato, olha, y menos y inicial vai ser igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x inicial. Tá aí. Agora, tendo essas informações, nós vamos substituir aqui e vamos encontrar então a equação dessa reta dada aí. Olha lá, y, como eu quero uma equação, então eu tenho que ao final da equação, quando chegar no resultado, ter os valores de x ou de y, se for possível, Por exemplo, a equação tem esse formato, y é igual a 3x mais 4. É só um exemplo. Você percebe que a equação, no final, ela acaba tendo incógnitas, tem letras x e y, que são variáveis, onde um depende do outro aqui, inclusive. Então, se eu tenho que ter ao final x e y, ou pelo menos um deles, significa que eu não posso substituir todos aqui, por números, porque não podem desaparecer todos. Ao final tem que ficar y e x, se for possível. Vamos lá então, o y permanece, o y inicial é o ponto inicial que eu tenho só esse ponto. O primeiro número é o x e o segundo se refere ao valor de y, esse é o par ordenado, Então, y menos o y inicial, aqui eu tenho que o y vale 5 para iniciar essa equação. Do outro lado, n é o coeficiente angular, que foi informado aqui, que vale 1/3. Então, no lugar do n, vamos colocar 1/3. O x permanece e vamos tirar o x inicial. O inicial vem lá do ponto que eu tenho, que é o ponto inicial. O x inicial vale 2. Pronto, substituímos o que era para ser substituído. Agora temos x e y nessa equação. Essa equação, no formato que está, ela é a equação fundamental. Olha lá, essa é a equação fundamental da reta. Nós queremos transformar na letra A para uma equação reduzida. Então vamos trabalhar até chegar numa equação reduzida. Aqui permanece y menos 5, por enquanto. Aqui, eu tenho uma operação distributiva. Então nós vamos fazer assim. Você prefere? Tudo bem então. Vamos por partes. Olha, aqui eu tenho 1/3 vezes x, vai ficar 1/3 de x. Menos, olha só, aqui eu vou multiplicar, não é? Positivo e negativo é negativo. 1 vezes 2, 2. E aqui repete o 3. Na multiplicação, é numerador com numerador e denominador com denominador. Como aqui não tem denominador, você pode até imaginar que seja 1, e 3 vezes 1 então fica 3. Tá legal? Olha lá, aqui você percebe que eu tenho 3 e 3, não é? Esse aqui eu posso escrever de outra maneira, só arrumar esse sinal aqui, Como os dois estão sobre 3, eu posso dizer que y menos 5 é igual, olha aqui, x menos 2 sobre 3. Porque os dois têm o mesmo denominador, que é sobre 3. Esse 3 que aqui está dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. É um atalho. Você não pode esquecer
que esse 3 tem que multiplicar todo mundo. Ó, 3 vezes y fica 3y, positivo e negativo, negativo. 3 vezes 5 vai dar 15. Do outro lado eu tenho x menos 2. Vamos dar sequência aqui, ó. Então, você observa, caminhando aqui, ó, que por enquanto nós eliminamos esse 3 aqui do denominador. Agora eu quero deixar o y sozinho. Então vamos passar esse que não tem y para o outro lado. Ele fica assim então, ó. 3y, que é esse daqui. Do outro lado eu já tenho x menos 2. Olha lá, ó. No outro membro eu tenho aqui x menos 2. E esse 15 que é negativo passa positivo. X menos 2 aqui, né? O 15 passa positivo. Ou seja, 3y vai ser igual. Olha lá, ó. Aqui eu tenho x menos 2 mais 15, fica mais 13. Então, olha só, como eu quero saber só o valor de y, é legal sumir com esse x daqui, né? Perdão, sumir com esse 3 daqui. Então, esse 3 ele pode voltar para o outro termo, ó, para o outro membro. Y fica igual, esse 3 passa dividindo, mais 13 terços. Tá aí. Essa é uma equação reduzida da reta. Tá legal? Na equação reduzida, ó, o y tem que ficar sozinho. Esse formato aqui é a equação na forma fundamental. Esse formato aqui é o que nós queríamos chegar. Olha lá, ó. Esse é o formato da equação reduzida dessa reta. Então, na equação reduzida, é chamada de reduzida porque o primeiro membro se reduz somente ao y. Ó. Só tem y, então está reduzido desse lado. É uma equação reduzida aí da reta. Tá legal? Se você quiser, você pode até agrupar isso daqui, ó. Fica assim, ó. Y é igual a x mais 13 sobre 3. Também é uma equação reduzida, ó, porque o y também está sozinho. Então pode ser apresentado nesse formato ou nesse formato aqui, que também é uma equação reduzida. Ok? Muito bem, então, ó. Letra A está resolvida. Agora, a letra B, ele pede para deixar essa reta, essa equação, ó, uma equação geral dessa reta R. Então, repetindo, esse formato está no formato da equação fundamental. Esse formato com y sozinho é o formato da equação reduzida, que responde à letra A, e a letra B nós queremos uma equação geral. Lembra? Essa aqui, ó, y sozinho é uma equação reduzida. A equação geral fica todo mundo aqui no primeiro membro. Tem esse formato aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Essa é uma equação geral. Equação geral, todos os números em geral estão todos aqui no primeiro membro, ó. Então passa em geral todos no primeiro membro. E aí vira a equação geral. Para buscar esse formato, temos que passar todo mundo para o outro lado. Olha só, o que nós temos aqui, ó. Aqui eu tenho o valor de 3. Dá para assumir com esse 3, não dá? Ele está dividindo aqui, ele pode passar multiplicando. Então vamos partir dessa equação, ó. Y é igual a x mais 13, tudo isso dividido por 3. Esse 3 que está dividindo, num atalho passa multiplicando. Então 3 vezes y fica 3y. E do outro lado permanece x mais 13. Olha só, tem sinal de igual. Para chegar nesse formato, basta passar todo mundo para o lado de cá. Ó, esse x aqui, ó, vamos escrever no outro formato. Vamos escrever assim, ó, x mais 13. Olha só, x mais 13 é igual a 3y. É igual a 3y. Então, quando eu troco só um de termo, de membro, eu troco os sinais. Eu escrevi a mesma equação de outra maneira, não mexo com os sinais. Ó. X mais 13 é igual a 3y. X mais 13 é igual a 3y. Não precisa mexer com o sinal nesse caso. Olha só, está pertinho desse formato aqui, né? Ó. X é o primeiro, o y tem que ser o segundo. Então vamos manter aqui, ó, o x. Esse y que é positivo pode vir negativo, fica menos 3y. Aqui eu tenho mais 13.
E não sobrou ninguém do lado de lá. Então, do lado de lá tem 0, é igual a 0. Tá aí, exercício B. Essa é uma equação geral dessa reta R aqui, ó, que passa por esse ponto 2 e 5 e tem coeficiente angular 1/3. Tranquilo, né? Esse formato, então, é o formato da equação de maneira geral. Olha lá, ó. É uma equação geral da reta. Tá legal? Então, repetindo. Letra A, equação reduzida de R. Está aqui. Y é igual a x mais 13 dividido por 3. E a equação geral está aqui. X menos 3y mais 13 é igual a 0. Bem tranquilo esse daí, né? Esse está resolvido. Se não entendeu alguma passagem, volta o vídeo, dê mais uma olhadinha. Tente refazer o exercício. Encontro você na próxima videoaula. Até mais.